Eu não queria ter a mulher de Jó ao meu lado. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual o conselho que esta mulher deu a este homem? Foi o pior conselho que alguém possa dar a alguém. Amaldiçoa aquele que você serve e morre. Quem te aconselha? Abra comigo o Salmo 1. E quando sai deste altar, é porque Deus está mandando falar para alguém aqui. Para mim, para você, você que está em casa. Quem é que está te aconselhando? Qual é a palavra? É para edificar ou é para derrubar? Não existe terceira mensagem: ou edifica ou destrói, ou levanta ou derruba. Por isso que a Bíblia nos mostra que o Senhor é 880. Ou é a palavra ou não é? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Em Salmo 1 diz, no versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A Bíblia nos revela, no Salmo 1, que bem-aventurado, diga, bem-aventurados. Quem quer ser bem-aventurado aqui? Mas não são não, irmão? Diga mais. Peguei vocês. Bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho de pessoas que não têm nada com Deus. Jó era casado com uma mulher que era ímpia. Ela não era uma mulher santa, não era mulher espiritual. Porque o primeiro problema que este homem passa na sua vida, ela dá um conselho errado para o seu esposo: amaldiçoa o teu Deus e morre. A Bíblia diz e nos revela, voltando para Jó, no capítulo 2, no versículo 12: e levantando de longe os olhos e não o conhecendo, Jó estava transfigurado. Levantaram a voz os seus amigos e choraram, rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó no ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum dos seus amigos ali lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Naquele momento que Jó precisava de alguém ao seu lado, para dar um conselho bom, e sabe qual foi o conselho dela? Amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre. A maldita capacidade de jogar a bênção do Senhor fora. A pessoa que ouve conselho errado, ela cai. Conselhos de pessoas ímpias, é destruída. Abra comigo 1 Crônicas 19, versículo 1. 1 Crônicas 19, 1. E aconteceu que depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, os amonitas, ele morreu. Naás morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Versículo 2. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum. Olha Davi, como é que tinha o coração bom, né? Usarei de beneficência com Anum, que é o filho de Naás, porque seu pai o usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai, e vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, Anum, filho de Naás,
para o consolarem. Aí disseram os príncipes dos filhos de Amon, Anum, aí se compara a mulher de Jó aí. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi o teu pai aos teus olhos? Por que te mandou consoladores? Não viram os seus servos a ti a esquadrinhar, a transtornar, a espiar a terra? Versículo 4: pelo que Anum tomou os servos de Davi, preste atenção nisso, e os rapou, e lhe cortou as vestes até pelo meio da coxa, da perna, e os despediu. E foram e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, então tornai até aí. Naás significa o nome Naás. Fala para o irmão assim: cobra. Fala para o irmão assim: Naás era amigo de Davi. Naás ajudou Davi. O cobra, que era o maligno, ajudou Davi. E quando o cobra morre, Naás morre, vem o seu filho Anum, que significa favorecido. Agora o favorecido Anum, que devia ser igual ao pai, só que o pai era cobra, mas ajudava. E Anum, agora favorecido, o seu nome significa favorecido, ele ouve conselhos errados dos seus príncipes, jovens príncipes, homens que não tinham experiência de guerra, de batalha, não tinham experiência de nada, nem experiência espiritual tinha. E tem gente que não tem espiritualidade nenhuma e quer ensinar você a Bíblia, quer ensinar você a fazer isso e aquilo, sem ter conhecimento e nem passado por provas. Cuidado com quem você se aconselha. Um conselho errado leva a pessoa à morte antes do tempo. Um conselho errado leva a separação de casais. Um conselho errado leva irmãos para fora da igreja. Escute o que eu vou dizer a você aqui. As igrejas do Senhor estão perdendo batalha por conselhos errados. O Senhor disse a mim nesta manhã. Nós temos que saber em quem nós aconselhamos, quem realmente é de Deus e quem realmente tem experiência com Deus. A Bíblia fala que este homem trouxe uma guerra para os amonitas por causa desses príncipes jovens que aconselhou Anum errado. Sabe o que fizeram com os embaixadores de Davi? Cortaram a metade da barba deles, todos tinham barba, cortaram a metade da barba representando vergonha. Cortaram a parte da coxa, nada, cortaram a parte das nádegas. Em outro texto bíblico fala nas nádegas, deixaram um buraco na calça deles, na parte aparecendo, desculpa a expressão, aparecendo as nádegas. Vergonha, humilhação. E Davi, quando fica sabendo, não tem problema não, com um exército violento na mão, como os Estados Unidos hoje, como a Rússia hoje. Não tem problema não, deixe esses homens crescer a barba de volta, dê roupas novas para eles, vestem eles, que quando terminar isso aqui tudo, eu vou mandar um exército para lutar contra Anum. A Bíblia fala que esse cara é tão trouxa, é tão besta esse Anum, desculpe a expressão de besta, mas é uma besta mesmo, que ele não tem nem carro para lutar na guerra, ele tem que alugar e pedir ajuda aos os sírios. Ele não tem dinheiro nem para tocar uma guerra. Exemplo, a Argentina contra a Inglaterra, não tinha dinheiro nem para tocar a guerra, e nem aliados. Mas não, meus conselheiros falaram que esses príncipes vieram para espionar a terra. Mentira! Davi era o homem de palavra. Se Davi dissesse vou te ajudar, vou te ajudar. Se vou te derrubar, vou te derrubar. Não tinha meia palavra. Mas a Bíblia diz que Anum ouviu o conselho errado e foi destruído. E perdeu a coroa de 35 a 40 quilos da cabeça de ouro e pedras preciosas, e foi entregue para Davi. Foi entregue não, Davi arrancou da cabeça dele, e agora ele foi mais humilhado do que fez com os embaixadores de Davi. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você: quem é que está aconselhando a sua mente?
São pessoas santas de Deus, com experiência na obra, ou qualquer pessoa que está te aconselhando. Escute bem uma coisa, voltando para o texto, a situação de Jó era tão difícil, que nem sua mulher o queria mais. A Bíblia fala que o amigo de Jó neste momento era o caco de telha, porque o caco de telha pelo menos ajudava a tirar as enfermidades da sua pele, pelo menos o caco de telha pelo menos ajudava a arrancar aquelas feridas. O estado de Jó era tão crítico, que 7 dias e 7 noites seus amigos foram visitar e falaram: não é possível que é Jó, porque ele está transformado, ele transformou, não é este homem que eu conhecia, com a barba bonita, com o cabelo penteado, esse homem está todo acabado, está morto, final de vida. E a mulher aconselha a ele agora: amaldiçoa a Deus, porque até que morrer ainda vai, mas amaldiçoar a Deus, aí foi o erro dela. Até que fala assim: ó Jó, eu não quero mais você, você está arrebentado, você está feio demais, você está doente, você está aos cacos, eu não quero você, e morre logo, Jó. Até isso aí era menos pecado para ela, era um pecadinho para ela. Mas quando ela fala: amaldiçoa o teu Deus e morre, aí a consequência é grave. Uma coisa você ferir a mim, uma coisa você ferir a pessoa do Espírito Santo. Uma coisa eu feri a irmã, uma coisa eu feri o Deus da irmã. Esta mulher não feriu a Jó como homem, ela feriu a Jó e a Deus. Amaldiçoa a Deus e morre. A minha pergunta para você e para todos que estão aqui, pela internet: quem é essa pessoa que está te aconselhando? Tem experiência para isso? Tem visão de Deus para isso? Já passou pela prova de Deus para dar algum testemunho? Eis a pergunta. A Bíblia nos relata que Hanum perdeu uma guerra por causa dos embaixadores de Davi. Os homens que vieram para ajudar Hanum a governar, com a ajuda de Davi, porque se tem ajuda de Davi na época, é como o Brasil precisa de ajuda do mundo todo, irmão. Quem era amigo de Davi na época, era amigo de Deus, era amigo de Israel. Uma, porque Davi era espiritual. Duas, que Davi era segundo o coração de Deus. Terceiro, Davi era guerreiro, e Davi tinha um exército que Deus deu a ele. Agora, ser inimigo de Davi era uma idiotice de um tamanho tal, que estes príncipes que aconselharam Hanum não mediram o tamanho do problema que eles mesmos iriam enfrentar. Dá uma olhadinha para o irmão e diga assim: antes de entrar numa guerra, minha irmã, meu irmão que está aqui, fala para o irmão: antes de entrar na guerra, se prepare para ela. Todos os reinos que não se prepararam para a guerra foram humilhados. Você que está aqui neste templo, você que prega, você que louva, você que toca, você que é membro, se prepare para a batalha espiritual. Satanás não está jogando leve com ninguém nesta casa, e ninguém neste país, nem neste mundo inteiro. Aí eu perguntei: Senhor, por que Satanás está tão furioso, está levantando de todas as formas, em reinos, governos e etc, e este ódio? O Espírito de Deus falou ao meu coração claramente: o tempo está próximo. Fala em voz alta: o tempo está próximo. As palmas para o Senhor. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, todo o corpo. E Jó, tomando um pedaço da telha para raspar com ele as feridas, Jó sentou no meio da cinza, se humilhou para Deus. Então, quando ele está se humilhando para Deus ali, raspando com um caquinho de telha as suas feridas, sua mulher falou para ele: ainda retens a tua sinceridade? Esta é uma palavra do diabo que ele fala:
E aí, você vai continuar firme? Vai continuar na igreja? Você não está passando tanta luta e prova, você vai continuar lá? É? Como diz o irmão que saiu da igreja esses dias, você está lá ainda? Ah, você acha que eu não esqueço? Não, rapaz, quem é tu? Mexe comigo, mas não mexe com meu Deus, não. Tu está lá ainda? E começou a zombar e rir. Liguei para ele, falei, rapaz, o que é isso que você está fazendo? Você está querendo tirar a pessoa da igreja ou está querendo colocar lá? Como é que é o seu negócio? Satanás fala do mesmo jeito, e aí? Vai manter a tua sinceridade ainda? Para a irmã e para o irmão que está pensando em afastar de Deus da igreja. E aí, vai continuar firme? Ou quer tombar logo? Quer tombar logo, diz. Quer sair logo, fala. Quer se perder logo, se perde. A decisão é sua e é minha. Deus não interfere no livre-arbítrio, Ele deixa você ir onde você quer. Agora tem uma coisa, as consequências são medidas. Eu tenho consciência na minha vida que eu não posso retroceder nunca mais, nem olhar para trás mais o que Deus tem feito na minha vida. Tem coisa que passa na cabeça da gente, fica meio furioso com alguma coisa, e passa um negócio na cabeça. Eu passando na porta deste templo, e olhei para a porta deste templo, e comecei a ver toda a história deste templo, e meu pai ao meu lado. E teve uma época que teve uma rebelião na igreja, saíram 45 pessoas, eu fiquei praticamente só na igreja, só com umas 10, 15 no mar, já era pouco já, mas saiu 45 na época. Eu falei, Senhor, acabou o meu ministério, Senhor, chorando, acabou o meu ministério, Senhor. O Senhor falou, não, agora está começando o que eu tenho para fazer na tua vida, diga aleluia, e começou mesmo, as palmas para Ele. Saiu 45 para chegar a 300. Depois que mudamos para cá, tinha um pastor nos Estados Unidos, tinha 3 mil membros. Uma igreja nos Estados Unidos, pastor John, 3 mil membros. Aí começou um reboliço dentro da igreja, de confusão dos mais velhos com os mais novos. Eu quero música da harpa, eu quero a música mais de jovem, eu quero... E começou jovem contra velho na igreja. Aqui não pode acontecer isso aqui não, mano. Aí ele orou a Deus, Deus, o que o Senhor quer que faça? Eu não posso brigar nem com os anciãos e nem com os jovens, porque todos fazem parte do corpo. Ele falou, é necessário sair 1000 para a igreja ir para 10 mil. O Senhor falou para ele, falou, Senhor, é o Senhor mesmo? E começou a orar, e batalha, jejum e oração, Senhor, é o Senhor mesmo? É o Senhor que falou isso? Vai ter que sair 1000 para chegar a 10, mais 9 mil, mais 8 mil para fechar 10, porque 1000 ia sair, ia ficar 2 na igreja, que tinha 3 mil membros. Ele falou, eu estou purificando e arrancando 1000, para que venha e complete 10 mil para esta casa. Aí ele achou que ele estava pensando dele, ele começou a orar sobre aquilo. Aí começou pessoas desses 1000 chegar, eu vou sair, que Deus mandou sair, pastor. E ele começou a ficar, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou assim, eu estou no controle de tudo. Eu estou permitindo essa purificação da figueira podre. Tem que sacudir às vezes para cair os frutos podres, porque o fruto podre atrapalha os frutos bons. Ainda que para os teus olhos os frutos são bons, mas não é. E ali ele orando, e 1000 saíram. Mas não veio ainda, não encheu ainda não, continuou 2000 na igreja, Senhor, e agora? Foi o Senhor mesmo que falou, Senhor, e aí? Aí Satanás chegou assim, você vai ser sincero ao teu Deus ainda? Aí o diabo vem, sopra no ouvido, e aí, cadê o seu Deus que você serve? Cadê a promessa dele dos 10 mil que ia chegar? Aí ele começou a se humilhar para Deus e orar, e botou a equipe de intercessores de oração. É o que está faltando para a nossa igreja aqui, mais intercessores. Oração, intercessores, e começaram a orar e guerrear, e a igreja chegou ao número de 10 mil pessoas. Pastor John dos Estados Unidos. Escute bem o que eu vou dizer a você. Cuidado com quem está te aconselhando.
E esse que fala assim, você está lá ainda, é o que você mais ajudou a ele. Você está lá ainda? Eu vi o diabo rindo quando a pessoa me contou. É tão trouxa que contou para uma pessoa que é amiga minha. Falei, irmã, é verdade? É verdade. E não foi só para uma, foi duas. Escute bem uma coisa. Nunca deixe Satanás usar pessoas para te influenciar naquilo que o Espírito Santo já falou no seu coração. Cuidado com quem dá conselhos. Porque, pastor Carlos, igreja não é igual o boteco. Igreja não é igual o bar, que ali está dando fama, todo mundo vai para lá. Depois ali está dando outra fama, vai para lá. Ou aqui está dando mais resultado. Não, igreja não é isso. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Se quem está conduzindo a igreja não pregar a verdade, não é apto para o reino de Deus. Porque a Bíblia fala que muitos enganadores vieram à terra para enganar com falsos discursos, pelo poder da persuasão. Nós estamos vendo aí governantes do Brasil que tinham persuasão. O que fizeram com a nação? Destruíram a nação brasileira, deixaram pobre a nação brasileira. Acabaram com a empresa no Brasil, como a Petrobras. Persuasão é muito perigoso. Mas quando nós temos o conselho daquele lá do alto, ou pessoas de Deus ao nosso redor, Deus nos honra e Deus nos abençoa. As palmas para Ele. Ainda retens a tua sinceridade? Fala para o irmão assim, com um ar meio astuto assim. Ainda tu retens a tua sinceridade? Eu consigo imaginar Satanás chegando do meu lado e falando isso para mim. E aí, você vai continuar firme com o seu Jesus? Usou a mulher dele. Irmão, Satanás nunca vai usar lá de fora para você. O seu ataque vai ser de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. O ataque do diabo sempre estará alguém mais próximo de você. Por isso que seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Simples como a pomba e prudente como a serpente, a Bíblia diz. Jesus cercado de discípulos maravilhosos, 70 discípulos agora, não era 12 mais não, era 70, quando ele fez o discurso duro, voltou para 12, e mesmo assim, todos o negaram. Pedro, Judas negou e traiu, mas todos negaram Jesus, no momento de aflição. Jesus está no monte orando, falou, vocês não podem vigiar comigo nem um minuto sequer. Vocês não podem pagar o preço comigo, ei! Nós estamos com sono, Jesus. Oh, Jesus, deu sono. Jesus falou assim, vigiai comigo agora em oração. Jesus ficou tão assim, ali, meio irritado ali, meio aflito ali, que saiu gotas de sangue dos seus poros. Está escrito, no Monte das Oliveiras. Ele fala para os discípulos, vocês não podem vigiar comigo nem um minuto. Vocês estão encostando a cabeça, não querem orar comigo. Vocês estão aí pensando não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não estão pensando em mim, na minha obra. Quem pega a mão no arado não pode olhar mais para trás. Diga para o irmão, não pode mais. Ah não, pastor, é que eu intercedo para o senhor em casa. Não, pastor, será que é verdade, irmão? Aí eu vou botar você em xeque agora. É verdade, você ora por mim? Tem certeza? Você ora para os pastores aqui, tem certeza? Porque você conhece quem é na hora da batalha, para estar junto ao seu lado, para guerrear com você. A Bíblia fala que Moisés com os braços tendidos, e o braço dele era pesado, porque ele era alto, forte, Moisés, os olhos bonitos, e Moisés está lá orando, as mãos assim. E quando Moisés erguia as mãos,
Josué e os seus guerreiros venciam as batalhas contra os amonitas, né? Moabitas, não sei, fugiu aqui agora. E ele, Malequitas. Aí ele levantava as mãos, ganhando batalha. Só que a mão dele começou a cansar, porque ele ficou o dia todo. Aí chegou Arão e Ur, pegou uma pedrinha, sentou nela, outro pegou a pedra, sentou Arão e Ur. Arão era irmão, e Ur, acho que era parente também, Ur, né? Sentou do lado e segurou o braço de Moisés assim. E Moisés, quando ficava com o braço estendido, porque ele estava segurando, Israel prevalecia as batalhas. Você vê quanto o espiritual prevalece contra o físico, porque eles podiam ganhar fisicamente a batalha, mas enquanto Moisés intercedia a Deus, Israel prevalecia contra os amalequitas. Mas quando os dois também sentadinhos na pedra, cansava também o braço de Moisés, era pesado. Quando cansava, Moisés abaixava. Quando Moisés abaixava, os amalequitas prevaleciam. Está escrito. Significa que a intercessão para a igreja vale mais do que sua presença às vezes. A intercessão verdadeira, real, é lógico que juntos é melhor, porque a oração em conjunto tirou Pedro da cadeia. Diga aleluia. A oração em conjunto tirou Pedro da cadeia. A oração sozinha fez com que Abraão, Isaac e Jacó vencesse a luta para o irmão não matá-lo, Esaú. Oração sozinha e sincera também vale. Olha, meu irmão, diz assim: Deus precisa que você entenda uma coisa. Quem é que está te dando conselhos? Pergunta para o irmão: quem está te dando conselhos? Pastores perderam ministérios por conselhos errados das esposas. Pastores perderam até a salvação, eu creio, e é o ministério e a salvação, e até desviaram da presença de Deus por causa de conselhos de irmãos falsos. Quem são os nossos conselheiros? Além do Senhor que nos aconselha, quem mais na terra podemos ouvir? Os sinceros, honestos, que querem o bem, o seu bem, o meu bem e o bem da igreja, e que são orientados pela pessoa do Espírito Santo. As palmas para o Senhor. Não adianta mexer nesta igreja pelo braço, não vai. Conselho para todos. Não, fazer isso aqui, não adianta. Estados Unidos começou a dar comida para o povo na igreja para encher a igreja, não funciona. Se não for a pessoa do Espírito Santo aqui dentro e agindo aqui dentro, não funciona, tem que ser a pessoa do Espírito Santo. É um mover dele, pode dar estratégias a nós para mudar as coisas, é diferente, mas não nossas ideias. Temos que confiar nas ideias que ele dá, porque o que ele dá prospera. As palmas para o Senhor. Eu perguntei por quê, Senhor? Perguntei por quê, Senhor? Para o homem não se vangloriar, a glória é minha, não dou a ninguém a minha glória. Olha para o irmão e diga assim: o Senhor não divide glória com nós, queridos. Só Ele, para sempre. Diga aleluia. O Senhor falou no meu coração nestes dias sobre modismo. Estava orando, Ele falou no meu coração sobre modismo. Aí eu volto a falar: a igreja não é boteco, que hoje a fama é ali, hoje a fama é lá, a fama é cá. Deus vai dar decepção a muita gente por causa disso. Porque nós não corremos atrás de homens, corremos atrás do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Igreja não é modismo. Terá momentos de provas aqui nesta casa, em outras casas, em outras igrejas, terá momentos de prova. Essa igreja, eu falo casa, é a casa de Deus, amém, irmãos? Não confundir. Então, sempre terá um momento de provas, e Deus sabe quem é o remanescente. O diabo é um cão, ele é um cão que está nos cercando. Preste atenção nisso.
O servo de Deus, quando bate o pé, o diabo corre, o cachorro corre. Mas para bater o pé tem que ter autoridade para bater o pé. Pá! Tem que sair, mover. Se não tiver autoridade, o cachorro te lambe, te morde e te mata. Por isso que tem que ter fogo. Onde tem fogo, o cão nem chega perto. Diga aleluia. Sabe o que é o fogo? A presença e a unção do Espírito Santo. As palmas para Ele. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil de heresias, de grandes hipocrisias. Conheci um certo ministério aqui, que se inflamou de pessoas, no passado, encheu muito de pessoas, talvez mais de 1.000 membros, talvez, 1.500 pessoas, as reuniões lotadas, e um templo muito superior ao nosso. Um dia eu entrei neste templo, não estou falando mal da igreja, estou falando mal dos dirigentes da igreja, estou falando quem eles são. Eu entrei, cruzei os braços, minha mãe, nossa, aqui é uma benção. Falei, então vamos ver, mãe. Eu sem igreja na época, porque minha igreja era meu quarto. Eu ia para um lugar e outro, não adaptei, não, fiquei um tempo, não, meu Deus, o que o senhor quer comigo? Aí Deus usou meu pai para abrir, porque eu não tinha coragem de abrir. Aí umas igrejas que eu estava, eu vi uma cobra grossa no altar, branca e preta, significando luz e trevas, bem ou mal. Falei, mãe, eu não volto mais aqui. Eu estava na consagração, jejum, oração. Falei, mãe, não volto, aqui tem uma coisa errada. Você está com inveja, meu filho. Você está morrendo de cotovelo que o homem é usado. Falei, mãe, não é isso. Tem uma coisa errada com ele. Tem não, meu filho, eu vou continuar aqui é uma benção, então só fica sozinho, estou indo embora. Você sabe qual o meio que aquela igreja estava fazendo? Colocando os dirigentes para ser vereador na cidade, para usar as ovelhas como cabo eleitoral. Hoje à noite vamos ter aqui a visita de um deputado, vamos orar por ele. A obrigação da igreja é orar pelas autoridades, mas não se envolver com elas, meu ponto de vista. Quer votar nele? Tudo bem, não quer, problema é seu. Eu não influencio ninguém aqui, e nem posso, mas dou orientação. Eu acho que vai ser bom para o Brasil, vai ser isso aqui, não é? Mas se você acha que é outro, cada um vota o que quiser, cada um tem liberdade do seu voto. Vai vir autoridade aqui à noite, que vai ser deputado estadual, vamos orar por ele. O Teoflotone precisa, vamos abençoar a vida dele, mas não quero envolver com isso. Mas essa igreja fez da igreja um vereador para usar a igreja como cabo eleitoral. O que aconteceu? A cobra preta e branca se manifestou, a grossa, e quando caiu, irmão, saiu quase todos da igreja. Deus permitiu, porque aquele que usa de engano não vai permanecer dentro da minha casa, a Bíblia diz. Por isso que nós temos que estar puros na presença do Senhor, santificados na presença do Senhor e envolvidos com o Senhor, para não sermos enganados em nada. Diga aleluia. Então eu não posso usar a igreja como isso, para nada. Ao contrário, o meu dever está aqui é para devolver a Deus o que é dele. Está aqui porque eu o amo, está aqui porque eu tenho a obrigação de pregar a sua palavra. Sacode o irmãozinho e fala assim, os anjos não vão pregar, Deus mandou você pregar. Deus mandou eu e você pregar, anjos não. Amém? Anjos são ministradores da parte de Deus para administrar aquilo que nós precisamos, para quando chamar o nome do Senhor, os anjos estão preparados para estar ao nosso redor, para nos ajudar e nos livrar, mas não para pregar o Evangelho. Diga para o irmão assim, o Evangelho é para nós. Sacode essa irmãzinha que está com a cara triste aí, que é o cara que não dormiu direito. Acorda esse irmão também que não dormiu direito. Fala assim, acorda irmão, acorda tu que, desperta tu que dormes.
Chegou agora, a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. As palmas para o Senhor. Aí lá vem endemoniado da mulher de Jó, amaldiçoou seu Deus e morre. Até dele morrer, tudo bem, ela não queria ele mais. Nós entendemos isso, né, irmão? Mas amaldiçoar Deus, aí já é outro problema. Mata este Jó logo, Senhor. Oração contrária. Mata logo. Eu tive numa igreja de um falso profeta, anos atrás. E Deus mostrou no fundo do quintal dele muitas obras de bruxaria, um cemitério com 3 pessoas mortas. E eu fui na besteira contar para ele: pastor, Deus me mostrou isso. Eu era inocente, né? Se eu ficar calado, eu vou sair fora daqui. Aí cheguei e falei para ele o recado. Ele falou: é mistério, irmão. Mas que mistério é esse? É que Deus vai matar minha esposa. E falou rindo. Deus vai levar ela, pastor. Na época era presbítero. Deus vai levar ela. Eu falei: mas você está satisfeito? Ué, é milagre. Que Deus sabe se eu aguento o fardo ou não. Mas por que você não pensou isso antes de casar? Devia ter orado bastante, mas muito mesmo antes de casar. Ele falou: não é mistério, não, a revelação é de Deus, hein? E ficou rindo para mim. O sem vergonha arrumou uma de 15 anos depois. Safado sem vergonha. É falso profeta. Já caiu a máscara dele já. Ninguém quer mais ele mais. Porque é falso. Está cheio de gente assim. E a igreja, pastor Carlos, lotada, porque entregava recados. Aí os irmãos das igrejas iam para consultar ele. Irmão, como é que está a minha vida? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Vai para o inferno. Está cheio de videntes, irmão. Profetas de Deus verdadeiros são poucos, mas vidente está lotado em vários lugares e ao mesmo tempo. Cuidado, cuidado com revelações falsas, te desvia da presença de Deus. Eu estou falando isso aí como exemplo. Da minha casa, tantos falsos profetas que já, olha, é mais falso do que o verdadeiro que pisou na minha casa, na nossa casa. Meu pai chegou a um ponto e falou assim: não vou nem na igreja mais, tanto falso que já entrou aqui, parece que não tem verdadeiro mais. Minha mãe também apanhou demais com essa gente, que nem hospedar mais, eu tenho coragem mais de hospedar pessoas, fico com medo. Sabe o que é isso, irmão? Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e antes disso, Satanás vai tentar minar a minha e a sua força para desviarmos da presença de Deus. Diga, irmão, cuidado com quem te aconselha. Amaldiçoa Deus e morre. Temática, só no tema hoje, hein? Amaldiçoa Deus e morre. Ainda sei pregar temático ainda. Na teologia, na homilética, se fala homilete, né? Homilética, no estudo da ciência da palavra, ou doutores da lei. Eu tenho mais raiva desse negócio de teologia. Porque a verdadeira teologia, irmão, é o ensino do Espírito Santo para nós. É lógico que é importante conhecer, mas não sentir doutor por causa disto. Isto é orgulho e Deus não agrada. Estou falando errado? Eu estou formado agora no MEC, eu sou muito estudioso, eu sou doutor da palavra. Olha, a água que o Mar Vermelho se abriu não era bem assim. Eles querem entender mais do que a Bíblia é. Eu não quero saber se a água fechou, se abriu, se foi muito alto, se foi baixo. Eu quero saber que Deus abriu as águas do Mar Vermelho e o milagre aconteceu. Diga aleluia! Por isso que eu não gosto de teologia. Porque eu estudo a ciência, deste jeito. E aí todo mundo fica preso. Eu quero ver, abrir um versículo da Bíblia. E Deus opera sinais, maravilhas, prodígio, libertação. E o mais importante, salvação de pessoas, almas. As palmas para o Senhor para encerrar. Amaldiçoa Deus e morre. Eu quero uma mulher dessa para mim. Jesus, arranca ela fora de mim longe.
A mulher quer minha morte, quer me amaldiçoar, oh meu Deus, ainda, misericórdia dela. Escute bem, eu vou dizer a você, nada pode impedir o seu chamado, nada, ninguém, nem filhos, nem mulher, ninguém, porque a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. A família, tem os teólogos pregando aí, a família em primeiro lugar, Deus em segundo. É Deus e família junto. Não, é Deus primeiro. Porque a mulher pode dar problema amanhã, o filho pode me envergonhar amanhã, o filho pode entrar na droga, o filho pode... mas Deus não! Deus primeiro e único lugar. As demais coisas Ele acrescenta. As palmas para Ele. Se você não concorda comigo, o Espírito de Deus vai te ensinar nas madrugadas. O Espírito de Deus vai falar com você, não é com o profeta não. Se eu estou mentindo o que eu estou falando aqui. Deus, único e primeiro lugar. Filhos é importante, sim. Você vai amá-los, sim. Mas não coloque seu coração como Abraão fez, que Deus toma ele de você. Desculpa que eu vou falar aqui nesta manhã, vai bater um bocado de gente que está em casa, debaixo da coxa, tomando cafezinho com leite, um queijinho lá, um pão, preguiçoso. Escute o que eu vou dizer a você. Com o Senhor não se brinca. Quem tem chamado, tem o chamado. Certa feita, um pastor norte-americano estava aqui no Brasil, no Congresso de São Paulo. Olha como é que são as coisas, né? Ele falou assim, olha irmãos, é só para pastores e missionários aí, diaconia, obreiros, enfim. Olha, eu não quero que venham trazer crianças, porque a criança é uma bênção, irmão. Até a hora que no culto ela grita demais, atrapalha. É tanto que a salinha das crianças vai terminar, não sei quando, mas vai. Tenha fé, vai terminar ainda talvez alguns meses até terminando, amém? Aí o irmão falou assim, mas tem gente saindo da igreja por causa disso. Eu falei, então não é crente, ué. Eu estou saindo da igreja porque meu filho está gritando na igreja, está falando, deixa o menino gritar, gente. Não, que eu não estou indo mais lá. Olha a desculpa de barriga cheia do diabo. Não, é porque a criança fazendo barulho, então eu preciso de um lugar que tenha a salinha das crianças. Então compreenda que está terminando, amém? Compreenda isso, por favor. Aí o que eu ia falar? Aí lotado o congresso, quando chega lá, mulher amamentando menino gritando, menino de colo. Aí o pastor falou assim, o congresso não era só para os pastores? O que veio mãe com menino, criança gritando, chorando, e mãe, bebê de colo, e mamando? Atrapalhou o fluir do Espírito. Você vê que as pessoas não entendem isso. O congresso era só para pastores, porque lá a borracha ia comer no lombo deles, porque ia falar a verdade, o que tinha que consertar. Aí lá vem mãe, lá vem avó, bisavó, tataravó, menino no colo, mamando no peito da mãe. Mas, meu Deus, eu vim pregar para o congresso para pastor, mas são quantos pastores aqui? Aí as mulheres de mão baixa. Então, entenda uma coisa, irmãos, as pessoas têm que submeter o que é dito a elas. Nós estamos debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. Nós temos que entender essas coisas, ser submisso a essas coisas. Amém? A doutora Márcia, por exemplo, chega no hospital dela, quem é comandante lá só é ela, não sou eu. Chego lá como mero paciente dela para me consultar. Não sou o pastor lá sou mero um paciente para... O que ela disser é a verdade para mim. Mas aqui... ela não é a doutora, aqui é a Márcia, membro deste ministério. E aqui é o pastor Rogério, que Deus chamou para esta missão. Vamos colocar cada um no seu lugar, né? Esta é a verdade, não a doutora Márcia, mas também engenheiros, que mais? Ajuda aí, advogados. Também a nossa irmã aqui hoje ministrou uma bênção, mas é advogada, lá na sala dela eu chego lá, irmã, o que eu devo fazer? Eu preciso do conselho dela, mas aqui ela precisa do meu conselho. Colocamos pessoas nos lugares, você entende isso? E chama-se hierarquia.
E se você fugir da hierarquia, você sofre. Você vê no quartel-general, desde o comandante até os demais, todos têm uma ordem de submissão, irmãos. Senão vira bagunça. Até no reino de Satanás há demônios e demôniozinhos. E se o demôniozinho aqui brincar com o demôniozão lá, ele apanha e toma couro. Eu já tive experiência no campo espiritual do demôniozinho aqui fazer uma palhaçada e voltar para lá e tomar couro do diabo, do chefão. Sério? Há uma hierarquia também no reino das trevas. Lá o máximo lá dá ordem para os pequenos aqui perturbarem. Exu mirim, Exu caveirinha, né, que vai matar. Demôniozinhos que são pequenos aqui, hierarquias, que os maiores dão a liberação de ordem. Isto é sério. E também no reino também, Jesus o Senhor Supremo, e tem os anjos que trabalham no nosso respeito, e o servo dele que submete ao Deus Todo-Poderoso, diga aleluia. Também existe uma hierarquia no campo espiritual. Nós temos que entender isso para que as coisas funcionem bem na igreja. Amém, queridos? Levante as mãos para os céus. Se eu pedir muito, coloque em pé comigo. Vamos encerrar já, fica tranquila. Mas se eu invocar hoje, nós não almoçamos, não vamos ter à noite. Quem acha? Bom, nem um crente falou amém. É Juliana, né? Vem cá, Juliana, vamos orar por ela. Tem muita gente que está precisando de parar de almoçar. Parar de